sabedoria, ela também vai transbordar para você, e você vai poder conhecer a altura, profundidade e largura da ação do Espírito Santo de Deus. Diz assim: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença em oração. Nós estamos certos que o Senhor, na Sua infinita bondade, nos ouve. Nos ouve porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Mesmo diante de tantas adversidades, de tantas dúvidas que se levantam, o Senhor, na Sua infinita bondade, tem ministrado sobre as nossas vidas a Tua verdade. A verdade que confunde a mentalidade dos sábios e entendidos. E o Senhor esclarece aos pequeninos o seu conceito e o seu querer. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem oferecido às nossas vidas. E no nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. A graça que alcançou os cristãos através dos séculos. Se não fosse o trabalho e a obra de Jesus Cristo, a vida do ser humano seria uma vida extremamente infrutífera. Olhando para o panorama das coisas, como elas estão acontecendo em diversos lugares do mundo. Como o homem evoluiu durante todos esses séculos e como está a humanidade no século 21. Poderíamos até imaginar que com todas essas mudanças, com toda a evolução tecnológica, os homens estariam melhores. Nós temos muito mais alimento nos dias atuais do que em todos os tempos. O homem produz produz uma quantidade enorme de alimento, o homem produz uma quantidade enorme de bens móveis e imóveis. Nós temos tecnologia na área da farmácia, nós temos tecnologia na área da medicina, engenharia. O homem evoluiu em tantas e tantas coisas. O homem pode viajar, ir ao espaço, conhecer outros planetas, conhecer coisas extraordinárias. Mas quando nós voltamos para a realidade da natureza humana, o homem não mudou. Mesmo com tanta tecnologia e com tanta evolução no conceito tecnológico, a mentalidade do homem continua a mesma. No período em que Jesus esteve aqui no mundo, os homens se vangloriavam, ou seja, os homens se achavam cheios de si, se achavam donos da verdade, contestavam tudo que parecia para eles diferente, havia uma contestação. Porém, os homens continuam na mesma, irmãos. Não sabem para onde vão depois da morte. Não sabem qual a finalidade da existência humana. O homem não sabe como veio parar nesse planeta e nem para onde vai. Com tanta sabedoria, com tantos milhões e milhões de livros escritos, com várias e várias teorias escritas, o homem continua na mesma. Nesse ponto, o homem não evoluiu.
e continua contestando, continua batendo de frente com aquilo que Deus colocou. Quando o apóstolo Paulo ele foi alcançado por Jesus Cristo, o Senhor, na sua plena sabedoria, tinha consciência perfeita como tem daqueles que ele escolhe. O apóstolo Paulo era extremamente rigoroso, era um homem muito devotado ao judaísmo, era estudioso, e o Senhor Jesus o pegou no meio da estrada. Aquele homem caiu da sua montaria, viu uma grande luz, e somente ele ouviu uma voz. E a partir daquele momento, aquele homem foi tomado por essa voz, tornou-se cego, ficou 3 dias e 3 noites cegos, do qual ele não comeu nem bebeu. Foi necessário que o Senhor também enviasse até ali Ananias para que colocasse as mãos sobre Paulo, e a partir daquele momento caíram as escamas dos olhos de Paulo e ele começou a compreender. Foi necessário um impacto poderoso da parte do Senhor para que aquele homem que era tão convicto das suas opiniões religiosas, para que aquele homem que tinha tantas convicções fortes, ele pudesse se remover daquelas convicções. Ele foi abalado pelo sobrenatural. Foi necessário um mover glorioso para que ele pudesse entender que aquilo que ele julgava conhecer estava muito além da capacidade que ele tinha. E esse mesmo conhecimento é o conhecimento que agora ele, transformado, ele escreve essa epístola. Uma epístola que é considerada uma carta comunitária. Uma carta, na realidade, não uma carta, não uma epístola propriamente, mas uma ministração. Então eu e você podemos ter a oportunidade de entender algo que Paulo escreveu há 2000 anos atrás para uma comunidade. E essa palavra ela continua tão atual, tão poderosa quanto foi naquele período, continua para nós hoje. E isso por si só já é uma grande maravilha. O fato de algo ter sido escrito há tanto tempo atrás e ser tão significativo para nós hoje, isso por si só já é um grande milagre. Como eu comecei a falar para vocês, mudou muita coisa na tecnologia. Os conceitos de muitas coisas foram alterados. Os homens não tinham consciência de como era o funcionamento do corpo humano. Hoje já se tem um conhecimento muito vasto de como funciona cada órgão, e até mesmo o nosso cérebro, que é extremamente complexo. Os homens já têm condições de avaliar como funciona o nosso cérebro, mas ainda não conseguem, não tem como explicar o sobrenatural. O sobrenatural é algo que não se explica. O sobrenatural é algo que só quem vivencia é quem entende. Só quem sente a unção é que sabe o que é e tem essa experiência poderosa. E é exatamente nessa carta que Paulo escreve a essa comunidade falando: irmãos, eu sei que vocês devem estar abalados porque eu estou preso. Vocês devem estar um pouco confusos com tudo que está acontecendo, mas Paulo escreve para que aqueles irmãos eles sejam fortalecidos, para que aqueles irmãos entendam o poder, a natureza e a divindade de Deus, e o quanto Deus quer se comunicar com a raça humana, o quanto o Espírito Santo de Deus tem por fazer na minha vida e na tua vida. Esse é o desejo do nosso Senhor. O desejo do nosso Senhor, como nós lemos, é que você conheça a altura, profundidade, que você saiba a largura. O que significa isso, irmãos? 3 dimensões. O Senhor quer abrir para mim e para você a terceira dimensão do saber espiritual. Isso não é pouca coisa, isso é algo extraordinário. Eu digo para vocês, amados irmãos, que não é algo que é comum, como as pessoas que recebem o conhecimento da palavra, as pessoas que recebem a Jesus Cristo passam pelas águas. Não são todos os homens e mulheres que entram nessa terceira dimensão do saber. Essa terceira dimensão do saber, assim como Paulo instrui
há a necessidade de um interesse, há a necessidade de uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sem essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, nenhum homem e nenhuma mulher que já tenha conhecido a Jesus Cristo, tenha ouvido falar dele, vai entender essa identidade de sentir a presença do Senhor, mesmo nos dias atuais, tão distante de quando ele passou aqui nesse mundo, mas a presença dele se faz tão poderosa, tão intensa, para todo aquele que desejar conhecer a altura, profundidade e a largura desse ser divino. Ele está pleno para você e para mim. Ele não se esconde como os homens escondem. Os grandes cientistas, quando descobrem alguma coisa, antes deles escreverem o seu tratado, antes de escreverem a sua tese, eles guardam com todo segredo para que ninguém descubra e venham postar antes deles. Então muitos cientistas, eles ficam anos guardando as suas anotações, e quando tem plena certeza, aí eles colocam na revista científica, aí eles colocam a sua tese em prova. Mas antes disso não, fica tudo obscuro. As coisas no mundo espiritual estão liberadas para você, liberadas para você, liberadas para mim. O Senhor não deixa escondido o que Ele quer para a sua igreja. Não é apenas para os entendidos, para aqueles que entram na profundidade das coisas escondidas. Não, o Senhor deixa bem claro, assim como Paulo escreveu: irmãos, tomai posse, irmãos, entrai na presença do Senhor. Aleluia. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com o poder. Olha o desejo que o Senhor tem para com a tua vida e para com a minha. Totalmente o inverso do que o mundo oferece. O mundo guarda as coisas para si. As pessoas querem o privilégio de saber mais. As pessoas, quando têm as suas posses, eles se afastam da grande multidão e vão morar nos seus palácios, nos seus palacetes. Os homens, quanto mais importantes eles se tornam, menos eles querem se aproximar das pessoas comuns. E agora o dono do universo, o Todo-Poderoso, faz o inverso. Ele quer se aproximar de você, ele quer estar bem próximo de você e bem próximo de mim. Os homens, quanto mais ricos, eles querem distância de pobre. E agora o dono do universo, ele quer que você se achegue a Ele, que você se aproxime dEle, que você sinta a presença dEle. Este, amados irmãos, é o ponto principal da nossa ministração. Restauração espiritual. O que significa restaurar? Eu só posso restaurar alguma coisa que envelheceu. Eu só posso restaurar alguma coisa que deteriorou. Eu só posso restaurar alguma coisa que já teve algo esplêndido no passado. Quem já viu os carros antigos, as pessoas que têm os seus carros antigos, e quando descobrem um carro em péssimas condições, você já deve ter visto esses programas de restauração na televisão. Vai lá a pessoa e pega aquele carro antigo, todo deteriorado, aí leva para a oficina, e ali os especialistas vão trabalhar na lataria daquele carro, vão arrumar o motor, vão arrumar o estofamento, colocar pneus novos. É um carro antigo, mas quando ele recebe aquele banho de loja, fica lindo, maravilhoso. E os carros antigos restaurados valem muitas vezes mais do que o melhor dos carros modernos, porque é algo que foi restaurado a sua beleza. O que o Senhor Deus quer fazer na tua e na minha vida, já que o velho homem perdeu a graça que tinha, já que o velho homem envelheceu, ficou cheio de ferrugem,
O velho homem está cheio de craca, o velho homem está cheio de sujeira, e o Senhor veio para nos limpar, para nos colocar restaurados como o primeiro homem que chegou aqui nessa terra. Quando Deus pôs Adão nessa terra, Ele pôs Adão um homem perfeito, Ele pôs Eva uma mulher perfeita, com um corpo perfeito, com uma mente perfeita. Adão recebeu uma sabedoria tão intensa, que Deus deu a ele a autoridade para pôr nomes nos animais, pôr nomes nos vegetais, para pôr nome em tudo aquilo que estava diante dele. Imagine que sabedoria, que inteligência sobrenatural. Para alguém colocar nomes em tantas coisas, é preciso ter uma sabedoria. E Deus quer restaurar essa sabedoria para os seus filhos. Deus quer restaurar essa graça para as suas filhas. Deus quer restaurar aquele homem velho, aquela mulher antiga, e colocar em você um espírito novo, uma identidade nova, uma mente transformada, uma língua santa, olhos maravilhosos, mente transformada. É isso que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Restauração espiritual. É para isso que você e eu estamos aqui. Não para sermos o mesmo, nem para fazermos o mesmo, nem para vivermos da mesma forma como vivíamos. Não, Ele quer que você viva o sobrenatural. E para isso Ele quer te dar inteligência sobrenatural, sabedoria do alto, unção do alto. Você já teve aquele contato glorioso na oração com o Espírito Santo de Deus? É algo tão magnífico, você sente uma presença tão forte, é um calor tão intenso, que a gente não consegue ficar no lugar parado. A mente começa a falar palavras que você nem sabe por que está falando, mas depois de tudo isso vem uma alegria tão profunda, uma alegria tão profunda, que a gente sente o agir do Senhor. Eu tenho vivido intensamente essas coisas que o Senhor prometeu que faria na minha vida e está fazendo. Eu vou testemunhar algo aqui que eu estou convivendo. Você já conhece o meu amigo, o pastor Fernando, nós caminhamos juntos. Numa dessas caminhadas, o pastor Fernando falou assim: olha, nós estávamos conversando sobre um pastor muito conhecido aqui da nossa cidade, o pastor Luciano, que passou por problemas e ainda está passando por algumas situações de aperto. O pastor Luciano ficou muito triste, ele perdeu aquela alegria que ele tinha, ele foi ficando triste por coisas que aconteceram. A grande maioria de vocês talvez saibam o que aconteceu. E aí o pastor falou: vamos entrar em contato com o pastor Luciano, vamos lá orar com ele, vamos lá no gabinete dele. E aí, na mesma manhã que ele falou isso comigo, eu liguei para o pastor Luciano: nós queremos orar com você. Ele falou: vem, meu santo, pode vir. Pode descer. Aí nós fomos lá para o gabinete dele no mesmo dia e começamos a orar lá com ele. Ele ficou muito feliz pela nossa presença. Na segunda semana nós estamos indo lá às quartas-feiras, 9 horas da manhã, 9 horas. E aí passou a segunda semana, nós tivemos a visita de um outro pastor, o pastor Túlio. Ele resolveu estar conosco. Então nós estávamos em 4 no gabinete do pastor e começamos a orar. E o poder foi se restaurando, e o negócio foi pegando fogo, chegou uma hora que não deu para segurar, irmãos. Todos nós estávamos falando em língua, o pastor Fernando profetizou sobre a vida do pastor Luciano, e aí o pastor Fernando estava orando, Deus incomodou ele para que ele orasse com a imposição das mãos. E aí eu estou orando em um dos cantos, e o pastor Fernando está lá colocando a mão sobre o pastor Luciano, orando, impetrando sobre a vida dele, restauração, alegria sobre a vida dele. E aí o pastor Fernando pensou assim: eu devia ter falado para o pastor Nery vir aqui orar comigo, né? Antes dele terminar de pensar, eu já estava colado nele lá. Ele falou assim: pastor, quando você se aproximou, foi como se fosse um vento me empurrou, eu nem toquei nele. Foi só eu levantar e falar assim, E quando eu coloquei a mão no pastor Luciano, aí o fogo começou a esquentar mais ainda. Aí veio o pastor Túlio, o pastor Luciano estava ajoelhado, eu com a mão nas costas, o pastor Fernando com a mão na cabeça, e o pastor Túlio colocou as mãos nos pés. Irmão, você não sabe, o negócio foi para as alturas.
Depois desse dia, o pastor Luciano recebeu restauração. Nós estivemos lá quarta-feira passada. Antes disso, o pastor Luciano passou aqui com um carro de som. Foi no sábado passado, anunciando, pregando, porque o chamado daquele homem é um chamado para o evangelismo. E ele estava parado por causa dessa tristeza de tudo que aconteceu, mas o Senhor falou: você tem que voltar a fazer aquilo para o qual você foi chamado. Restauração. Cada um de vocês tem um chamado, cada um de vocês recebeu algo do Senhor. Talvez vocês tenha estacionado, tenha parado isso, achando que acabou o tempo, mas a palavra dessa noite é restaurar. Eu só posso restaurar alguma coisa que eu tinha, e a palavra é restaurar. Então é algo que você já teve, já sentiu, já participou, já ouviu, já se envolveu. E eu estou contando esse testemunho para vocês de algo que eu vi. A mudança foi radical. O pastor voltou a ter alegria, voltou a festejar como ele festejava. Então houve uma restauração. E a partir desse momento também na minha vida, também na vida do pastor Fernando, nós estamos orando com outro pastor, o pastor Edivan. Estamos indo lá toda terça-feira orar com ele. Aí o Senhor nos levantou para outro pastor. Então veja como é que a coisa começou. Começa com um, depois dois, e o Senhor está nos levando a trabalhar com vários e vários pastores dessa cidade. De que forma? Nós não sabíamos. Agora nós estamos sabendo. De que forma que é? Restaurando. Mas não é chegando lá para falar as coisas para ele, não, é orar com ele. Não é chegar lá e falar: olha, o Senhor mandou. Não, é sentar com a pessoa, se ajoelhar com ele e orar com ele. É isso que o Senhor quer e pediu para mim e para o pastor Fernando. Então eu entendo esse propósito. Agora, qual é o propósito de Deus com você? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Ele tem um propósito conosco. Você está ouvindo essa ministração porque ela vai servir para a tua vida. Talvez não sirva diretamente para você, mas para alguém que você conhece, que talvez esteja parado, e cabe a você se juntar a essa pessoa, como alguém que vai estar lá intercedendo por ela, se ajoelhando juntamente com ela, colocando as mãos sobre ela, e assim você vai participar da alegria dessa pessoa, e essa alegria ela também vai transbordar para você, e você vai poder conhecer a altura, profundidade e largura da ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ser fortalecidos é isto. Mesmo que nós tenhamos algumas dificuldades, as dificuldades vão nos acompanhar, irmãos. Por incrível que pareça, quando você resolve uma questão, aparece outra. É incrível, nossa vida é sempre assim. A gente resolve algo, daqui a pouco aparece uma outra situação e aí vai continuando. Quando a gente pensa em ter filhos e fala, filhos é uma bênção, e realmente é. Aí você fala, quando eles crescerem vai diminuir, né, o trabalho. Não, só piora. Aí vem os netos e fala, não, eu não vou me envolver com os netos, isso é problema. Se envolve com os netos. E aí quem tem bisneto já se envolveu com filho, se envolveu com neto, agora se envolve com bisneto. E a gente acha que vai se livrar. É engano. Você pode ir para longe, mas vai continuar tendo que trabalhar, vai ter que continuar colocando os joelhos no chão, orando por eles, intercedendo por eles. E aí vem a vitória deles e você se sente também como o quê? Vitorioso. Não é verdade? Quando um filho ou uma filha, uma pessoa que está próxima a você, essa pessoa se torna vitoriosa, qual é a nossa sensação? Que vencemos também, irmãos. É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando a igreja recebe, quando o irmão está alegre, você também está sendo vitorioso. Quando você investe no mundo espiritual, para que a tua igreja, para que a tua comunidade, para que o teu irmão em Cristo Jesus também se restabeleça, você vai junto, não é uma coisa para outro. Acontece com todos nós. E é por isso que a palavra vem sobre a igreja. Por quê? Porque o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. Ele quer que nós desfrutemos disso. Esse acesso a Deus é um acesso que foi aberto a todos os cristãos. Não é para o fulano ou beltrano que é especial. Você é especial. É por isso que você está ouvindo essa palavra.
E o Senhor está abrindo, já abriu oportunidade para você, para que você corra em direção a Ele, para que Ele te abra os olhos e você possa entrar num patamar superior, receber de Deus ricas e intensas coisas extraordinárias. É o extraordinário de Deus que Ele quer. E aí é o apóstolo Paulo que viveu esse sobrenatural. O apóstolo Paulo que antes de conhecer a Cristo, ele não profetizava. O apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo, ele não vivenciou as coisas que ele vivenciou em Cristo. Ele mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso, o apóstolo Paulo não trocava em hipótese alguma as prisões dele para voltar ao que ele era antes. Ele se vangloriava, ou seja, ele dava glória a Deus pelo fato de estar preso. Ele dava glória a Deus pelo fato de apanhar por conta do Evangelho. Ele dava glória a Deus porque ele estava sendo perseguido. Ele dava glória a Deus porque a vida dele foi transformada. Passou a ter sentido, passou a ter uma motivação. Qual é a nossa motivação? O que te anima? O que te faz vibrar? O que te faz ficar alegre no Espírito? Coloque diante do Senhor. Fale para Ele: Senhor, eu preciso disso para eu ficar alegre. E Deus vai falar contigo naquilo que você precisa, irmão. A minha necessidade pode ser diferente da tua. E obviamente deve ser. Mas eu digo para você, se eu posso vivenciar isso, vocês também podem vivenciar. Se eu posso ter esse privilégio, você também pode ter. Mas a necessidade é de uma entrega. E o que eu estou falando para vocês, o texto nos fala de restauração. E quando o Senhor restaura, como eu citei para vocês e fiz a analogia de um carro antigo, o carro restaurado, ele vale muito mais do que quando ele era novo, porque ele recebe um cuidado especial. Ele agora vai ser tratado não mais como um carro enferrujado, mas agora como uma relíquia, como algo precioso. Os homens são preciosos para o Senhor, mas você é muito mais, porque Ele está transformando você de um homem e de uma mulher comum, em uma mulher e num homem sobrenatural. Então isso é bom demais. Por quê? Porque o Senhor vai poder usar você no sobrenatural. Ele vai poder colocar você nas regiões celestes. Você vai poder compreender coisas que os homens letrados não compreendem. Você vai vivenciar coisas extraordinárias que o Senhor reservou apenas aos seus santos. E isso está disponível para todo aquele que quiser. Quem pode limitar a ação do Espírito somos nós. Eu e você somos os únicos que podemos limitar a ação do Espírito. Se você não quiser, se você se fechar, se você não achar conveniente, o Espírito não vai agir. Eu posso falar, pode vir outro aqui falar, pode até se transformar em um anjo de luz. Isso pode servir de nada para a sua vida se não houver interesse. Há necessidade do seu interesse. Senão, vai acontecer o quê? Você vai limitar a ação do Espírito. E quando o Espírito vem sobre nós, ele faz o fortalecimento das estruturas internas, das estruturas mentais, vai trabalhar no nosso coração. Você vai ser diferente do que era antes. É bom isso, irmão? Eu acho extraordinário. Eu acho bom demais ser diferente do que eu era antes. E poder vivenciar isso, e cada vez que o Espírito vem e dá aquela injeção de ânimo, nós vamos caminhando mais um pouco. Não sei se vocês já sentiram, às vezes quando a gente está meio cansadão e vem aquele vento, e você está no sentido do vento, você já viu? A gente solta até um pouquinho o corpo assim para o vento empurrar. Assim é o cristão, né? Está meio cansado, o vento vem, dá aquela empurradinha, você, opa, caminha mais um pouco. O Senhor quer soprar para você caminhar mais um pouco. Caminhou até aqui, chegou hoje até aqui, para você seguir mais um pouquinho, você precisa da injeção de ânimo do Espírito Santo. E com essa injeção de ânimo, você vai prosseguir mais uma semana, mais um mês, e vai poder desfrutar dessa maravilhosa graça do Senhor. Então, amados irmãos,
O Senhor proporciona isso para você e para mim. A restauração pelo Espírito. É possível. É possível sim reviver o primeiro amor. É possível reviver o início, quando você recebeu a Cristo, quando estava com um coração tão empolgado. Para quem ainda não sentiu isso, ainda há tempo de sentir. O que é essa alegria do Espírito? É você entrar na presença do Senhor e sentir tanta alegria por estar na presença do Senhor, que isso vai animar os seus dias, vai animar o seu semblante, vai mudar a sua mentalidade. E para quem já sentiu, volte a sentir a unção do Espírito. Isso vai te dar restauração espiritual. Então o Senhor promete estar conosco. Mas Ele espera que você e eu permitamos essa ação sobrenatural. É necessário que você deseje essa restauração. Porque se você não desejar, vai ficar como eu falei, um carro antigo, vai envelhecendo e chega uma hora que não tem mais o que fazer. As ferrugens tomam tanto que acaba a lataria não servindo, não dá mais para restaurar. Antes que isso aconteça, o Senhor quer animar você, o Senhor quer restaurar você. Não deixe que se forme fuligem, que se forme pó na tua vida espiritual. Fique com camadas e camadas de pó. Sopra Espírito e tire esse pó para bem longe. Restaura, Espírito, a nossa mentalidade, para termos uma mentalidade mais avançada. Sem isso, amados irmãos, a vida fica sem graça, fica tudo cinza, tudo é o mesmo, todo dia a mesma coisa. Que graça tem viver essa vida sem Cristo, sem a ação do Espírito? Não tem graça nenhuma, irmãos. Tem tanto crente aí que está tão, você olha, dá uma tristeza. Você estava até alegre, e quando olha para o crente, você fica até triste. Ah, meu Deus. Não é bom você estar ao lado de alguém que está feliz. Pelo menos se você estava mais ou menos, você vai ficar mais feliz. Agora se você está lá com aquela felicidade toda, você é a paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, só para você, para ajudar todo mundo. Oh, meu Deus do céu, o que eu encontrei com essa bênção? Deus quer restaurar-nos para ser melhor do que nós fomos ontem, para ser melhor do que nós fomos hoje pela manhã, para você ser melhor do que você foi há meia hora atrás. Ele quer você muito melhor do que foi há 10 minutos atrás. Permita que o Senhor faça isso na tua vida. Você vai sentir a alegria e o poder do Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida.